Olá, você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Borejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre abandono afetivo. Sabia que existe esta situação do abandono afetivo? Existe sim, tá? Tem até uma lei também que a gente fala sobre a questão da alienação parental, que tem tudo a ver com abandono afetivo, tá? Uma coisa eu digo assim, chama a outra. Mas nesse caso é o abandono afetivo, é aquela situação que, por exemplo, o pai ou a mãe, tá? Ele deixa o filho para lá e deixa com um parente, ou deixa com um amigo, deixa com um vizinho. Já vi até casos dos filhos serem criados pelos vizinhos, né? E deixa para lá e tá totalmente esquece aquele filho. Esquece que realmente um dia, não é, ali nos lençóis macios onde os amantes se deram e ali gerou um filho. E nesse momento existe ali a participação que não deve em nenhum momento ser, eu digo assim, não deve ser substituída. Os pais devem cumprir a sua o seu mistério, né? As crianças não têm culpa, elas não pediram para vir ao mundo e elas chegaram e elas precisam de amor. O mundo colorido que elas veem, as coisas, os heróis que nós somos, né? Os pais e as mães, nós somos heróis. Eu tenho várias cartas dos meus filhos dizendo minha princesa, minha heroína, minha, né? Que coisa até que a gente não escuta mais hoje. Eu era só princesa e era heroína quando eu era pequena. Vocês eram pequenos, agora eu não sou mais rainha, não sou mais... E começo a brincar com eles, né? Tá certo? Então, a ministra Fátima Nancy Andrighi, da terceira turma do STJ, ela condenou os pais de uma determinada criança, que essa criança foi vítima, né, do abandono afetivo. E ela fala desta forma. A questão, ela diz, amar é faculdade, cuidar é dever. Coisa linda, né? A frase que ela criou. Amar é faculdade. O que é uma faculdade? É uma opção. Eu amo ou deixo de amar. Eu amo esta blusa, um exemplo. Eu amo esta blusa. Mas se eu deixar de amá-la, jogar em um lugar qualquer ou doar, ela mesmo nova, bonita, a ela bem zelada todos esses anos, tá? Não vai influenciar nada, só que nós não estamos falando de objetos, não estamos falando de vidas, vidas preciosas, não é isso? Vidas preciosas, tá? Então, assim, amar é faculdade. Eu posso realmente ter a opção de amar ou não amar, inclusive um filho ou uma filha, o que eu acho extremamente difícil, tá? Mas existem pessoas, existem sim, mas cuidar é dever. Aí ela, baseada nesse pensamento dela, nessa decisão, a terceira turma do STJ condenou em R$ 200.000 os pais que foram omissos na educação daquela criança, os pais que abandonaram a criança e eles foram condenados em R$ 200.000. E ela fez uma colocação excepcional, muito interessante, e eu faço questão de ler um trecho aqui para vocês. Ela diz assim: existem relações que fazem vínculos objetivos para os quais há previsões legais e constitucionais de obrigações mínimas, como acontece com a paternidade, né? Paternidade e a maternidade também, tá certo? Então, dizendo assim, são obrigações mínimas e são constitucionais ao dever legal. E ainda sem falar, ela nem fez menção, tá? Pelo menos nesta parte, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já imaginou? Eu sempre fico muito atenta a isto. Nós teremos, se nós não cuidarmos da cuca dos nossos filhos, da infância, crianças e adolescentes, nós teremos o quê? Mais um adulto desajustado na sociedade, tá? Tanto
você nem pode ali mimar demais, porque o mundo vai bater, o mundo vai dizer para que veio. Já viu aquela princesa que não posso contrariar a minha princesa, é a princesa da mamãe. Não pode ser contrariada. Por que não pode? Tem que ser contrariada. Não, você não pode fazer isso. Mas todo mundo faz, mamãe. Mas você não é todo mundo. Aquela historinha da mamãe, né? Não, você não é todo mundo, você não é filha de todo mundo, você não é, tá? E no meu caso, eu dizia, era muito engraçado, eu dizia pra minha filha, eu digo, tá bom, fulana tá fazendo assim, tá bom, deixa eu olhar ali a conduta dos pais. E eu olhava, via alguma coisa, silenciava e dizia, na minha cabeça, tem que mudar alguma coisa. Mamãe, eu posso continuar com aquela amizade, não vamos mudar um pouco, tal, com muito jeito, não é? Vamos mudar um pouco isso e aquilo. E depois, quando ela foi tendo um pouco mais de maturidade, eu fui mostrando que às vezes era um lado desajustado. Eu não queria ela lá dentro presenciando brigas homéricas de pais desajustados. Então, eu dizia assim, ó, daqui a 10 anos vamos ver onde é que você está e onde o filho deste lado desajustado vai estar, tá? Então, assim, eu vi coisas, né? Meninos, eu vi, tá? Que deixa o coração da gente partido, mas aí a gente cumpre o nosso mistério, a gente não conserta o mundo, a gente não conserta as pessoas são livres, né? Mas neste caso, né, livre pode muita coisa, mas não pode tudo. E o que faz isso, a gente toma algumas atitudes, como é a questão do abandono afetivo. A questão do abandono afetivo está aqui, tá? Amar é faculdade, eu não posso, você não pode, não existe uma lei dizendo assim, você é obrigado a amar seu filho. Não. Mas as despesas do meu filho eu vou dar odiando, porque foi numa noitada, numa balada. João teve um relacionamento afetivo, sexual, com fulana, com Maria. Teve dessa balada aí, gerou um bebezinho. Vai chegar o Joãozinho, a coisa mais linda, né, da terra, e o João, o papai, vai dizer não, e deixa pra lá e tal. Então eu dou a alimentação, tá certo? Eu dou a despesa, mas não quero nem assunto. Não pode. Não é só. Tem até uma música que fala: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer muita coisa, tá? Então a criança quer, o adolescente quer a companhia dos pais. Isso é muito importante. Isto é altamente relevante, porque senão, eu digo assim, a vida vai chegar muito dura, vai ser muito difícil e possivelmente teremos mais um adulto desajustado na sociedade. Nem mimo demais também prejudica. O mimo demais, não pode isso, não pode aquilo, não pode, ou então pode tudo, não pode, pode tudo, né? E tudo com regras, né? Eu gosto muito de um pensamento que fala até o mar tem ferrolhos. O mar tem ferrolhos, são invisíveis, mas ele tem ferrolhos, ele vai até aquele ponto e dali ele cessa. A não ser quando o homem invade um pedaço, que você vê o mar se debatendo e tal, é porque o homem invadiu, o homem, né, tomou, e o mar quer buscar o que é dele, da natureza dele mesmo, né? Mas o mar tem ferrolhos. Se o mar, com toda a sua pujança, com toda a sua beleza, ele tem ferrolhos, quanto mais eu não vou colocar ferrolhos na educação dos meus filhos. É claro que eu vou colocar ferrolhos. É claro que eu vou dizer isso não pode. Recordo que os meus filhos pequenos, eles iam para a escola e quando estava chovendo eles não queriam ir. Mamãe, está chovendo, a gente vai para a escola. Eu digo, por que não? Vocês nem são de açúcar? Vão sim. Mamãe, mas está chovendo. Eu digo, mas quando você tiver um adulto, chovendo ou não, você tem que ir trabalhar. Tá vendo a mamãe arrumada? Mamãe também vai trabalhar. Vamos todo mundo, mamãe vai trabalhar e vocês vão para a escola. Vamos. Então, não tinha mais acordo. Quando ele já acordava, podia estar o temporal que tivesse, eles já se arrumavam, já estavam disciplinados a se arrumarem para ir para a escola. Eles eram um exemplo. Formei dois bons caráteres, né? Então, missão cumprida, né? E passei aqui um pouco, filosofei um pouco, passei um pouco da história. Mas para vocês verem que aqui do lado de cá tem um ser humano, né?
parecido com você, igual a você, com histórias de vida igual a você, tá certo? Então, imponha regras, imponha limites. Agora, esteja perto, seja fiscal, esteja fiscalizando os seus filhos. Com quem estão andando? Com quem estão se relacionando? Quem são os pais? Qual a cultura dos pais? Qual o costume? Quais os hábitos? Será que é coerente, oportuno, uma criança de 11 anos já passa o fim de semana, dorme fora na casa da coleguinha, 10, 11 anos. Aí as suas regras, né? Meu lar, minhas regras, né? As suas regras. Lá em casa também tinha muitas regras assim, e a minha tática deu muito certo. Prova disto é que eles estão, né, copiando a infância que tiveram, né? Então, maravilhoso. Então fica aí. Amar é faculdade, agora cuidar é dever. Cuide com todo carinho. Cuide com todo carinho. E na fase adulta, seja o melhor amigo e a melhor amiga dos seus filhos. Eles vão contar os segredos todos. Eu digo assim, eu sou a mentora intelectual dos dois, tá? Seja o melhor amigo, a melhor amiga. Eu sou a mentora, assim, profissional, eu sou a coach, né? Deles também, eles se acabam de rir, mas as minhas sacadas, as minhas tiradas são certeiras, certeiras. Mamãe, você é maluca, eu sou maluca, maluca, só não tenho a carteirinha porque o médico não quis dar, mas eu ainda pedi, me dê a carteirinha, né, brincando, tá certo? Não tem, mas nessa questão eu formei caráter, então a mesma coisa eu passo para vocês, forme caráter, e depois você vai olhar um pouco para trás, e você vai ver, valeu a pena o investimento. Você está investindo em gente. Você não está investindo em gado, você não está investindo em ouro, em prata, na bolsa. Não, você está investindo em ser humano, em emoção, em carne. Ali as pessoas com as suas nuances, as pessoas com as suas personalidades, as pessoas com as diferenças. Eram dois filhos, mas cada um com uma personalidade bem diferente um do outro, e você tem que ter a destreza, tem que ter o domínio, você tem que ter o jogo de cintura, o melhor termo, o jogo de cintura para saber, não, com esse eu tenho que lidar assim, com essa aqui eu tenho que lidar mais desse jeito, essa já é mais arisca, esse outro é mais sonso, sonso mais apronta, arisca mais, né, não agressiva, tal. Então você tinha que ter eu tinha que ter um jeito para saber lidar. Formei caráter, formei 2 doutores, tá certo? Então tá aí a nossa orientação de hoje, e que fique para você. E esse pensamento da Fátima Nancy Andrighi, tá? Ela é só conhecida mais como Nancy Andrighi, mas o nome dela é Fátima Nancy Andrighi. Eu faço questão de dizer porque me achará. Um nome demodé, mas uma personalidade maravilhosa, e me achará, e eu fico feliz. A Fátima Nancy Andrighi disse que amar é faculdade e que cuidar é dever. Cuide dos seus, que é o seu dever. Cumpra o seu dever. Constitucionalmente falando, tá? E legalmente falando, cumpra o seu dever, cumpra o seu mistério. Mas na frente, os frutos você mesmo vai degustar. Você vai ver, mas valeu a pena, valeu a pena. E valeu a pena você assistir o vídeo até aqui. Tudo de bom para você, curta, compartilhe e já se inscreve no canal. Tchau!